Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E como sempre, eu te convido a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração. Quero orar pela sua vida, fechando o nosso momento devocional e também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre ansiedade, mas eu quero falar de um ponto de vista, de um aspecto diferente, que poucas vezes é abordado. A Bíblia nos traz uma palavra que fortalece a nossa vida, o nosso ânimo contra a depressão e contra a ansiedade. E pode ser algo que muda a história da sua vida, caso você esteja vivendo momentos de ansiedade, uma ansiedade generalizada, momentos de depressão ou uma depressão já que está crônica. A palavra de Deus sempre tem respostas para nós. A palavra de Deus é sempre a nossa fonte de cura. Então, se você puder, abra sua Bíblia comigo. O texto que nós vamos ler está aqui na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 18. 1 de João 4,18 é o texto que o Senhor nos dirigiu e o qual convido você a ler comigo. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, eu quero te convidar também a se inscrever no nosso canal, deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo. Todas essas ações são muito importantes para o engajamento desse canal. E o YouTube, vendo isso, ele vai entender que o conteúdo é relevante e vai enviar para muitas outras pessoas. Então, enquanto você está aqui comigo nesse momento, vamos ler a palavra de Deus. Como eu disse, o texto está em 1 de João 4,18. Assim está escrito: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. O medo é a raiz de toda ansiedade. O medo está totalmente ligado a todo o processo de depressão. O medo que nos bloqueia, que nos impede de avançar e faz com que nós fiquemos parados, ou no passado ou no futuro, e não conseguimos romper com a nossa jornada, com a nossa vida. Quando falamos sobre ansiedade, nós falamos sobre um excesso de futuro. Quando você está tão preocupado com o que vai acontecer, com aquilo que está diante de você, que muitas vezes você se sente paralisado. Quando falamos sobre depressão, falamos de um excesso de passado. Quando você está fixado em situações do passado que te causaram depressão, que causaram decepção, frustrações, perdas, e isso vai te deixando aprisionado num lugar que muitas vezes nós precisamos da ajuda de Deus para sair daquele lugar. E essa é a palavra, o amor. O amor de Deus é que muda toda a nossa realidade. A questão é que, na maioria das vezes, nós somos referendados, ou melhor dizendo, referenciados. A nossa referência, ela está sempre ligada às experiências que nós tivemos com as pessoas que nós nos relacionamos. Sejam os nossos pais, sejam os nossos criadores primários, sejam as pessoas que estiveram ali no lugar de responsabilidade em cuidar da nossa vida, de nos educar, especialmente nos primeiros anos da nossa existência. Então, quando nós nos frustramos com esses relacionamentos, crescemos, vamos seguindo a nossa vida, muitas vezes nós comparamos o amor de Deus com esse amor limitado, falho, cheio de problemas, que é o amor humano. Nós amamos, mas o nosso amor ele é deficitário. Ele tem uma série de limitações. Tem limitações desde aquilo que nós não podemos aprender e experienciar, quanto as limitações do nosso próprio egoísmo, quando nós muitas vezes queremos amar só por um interesse, queremos demonstrar qualquer afeto, ou uma sinceridade de afeto apenas quando há um interesse. Enfim, há muitas limitações. Se nós ficarmos discorrendo aqui, nosso vídeo vai durar algumas horas. Mas o que eu quero que você olhe é o seguinte: há um amor que é perfeito. O amor de Deus, ele é perfeito, ele é pleno. Deus nos criou, e Deus não nos criou apenas porque ele estava lá sem o que fazer e falou assim: vou criar o ser humano aqui para ver o que vai dar.
Não, Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Quando Deus colocou o homem sobre a terra, ele já tinha criado todas as outras coisas. Nós fomos criados ali no 6º dia, quando toda a criação já estava pronta. Deus deu ordem de existência e todas as coisas se fizeram. Mas o ser humano ele fez com as suas próprias mãos. Quando você vai lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, você vai encontrar essa verdade. Deus criando o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O nosso papel na existência é adorar, louvar a Deus e manifestar a glória dele sobre a terra e sobre tudo que existe. Quando você olha para a sua existência e você percebe as lutas que você passa, as tristezas que você sofre, as pressões pelo futuro que você está vivenciando, volte o seu olhar para quem criou a sua vida, para quem te deu o fôlego de vida e a sua existência. Olhe para Deus. E como que eu olho para Deus na prática? Como que eu posso exercer isso na prática, uma vez que ninguém viu a Deus? Ele nos deixou a palavra. A palavra de Deus, ela é completa e é mais do que suficiente para que nós conheçamos o amor de Deus. Nós falamos do amor de Deus quando nos criou, mas precisamos também olhar o amor de Deus quando nós pecamos, falhamos com Ele, falhamos com tudo aquilo que Ele confiou em nossas mãos, e ainda assim Ele continua nos oferecendo em Cristo Jesus redenção, perdão, reconciliação com Ele mesmo. Nós estávamos perdidos em nossos pecados e transgressões. A palavra diz que nós estávamos mortos, mas em Cristo Jesus nós somos vivificados. Ele nos deu a nova oportunidade de vida. Quando conhecemos a Cristo, nós somos restaurados de uma condição de morto para vivo. Lá no Evangelho segundo João, capítulo 3, vai ter um encontro de Nicodemos com Jesus, e ali Jesus fala com ele, é necessário o homem que nasça de novo. Depois, eu tenho muitas mensagens falando sobre isso aqui no canal, você pode conferir, mas leia o texto, Evangelho de João, capítulo 3. E aqui, esse texto fala para nós sobre o amor de Deus. E o amor de Deus é muito mais do que uma manifestação de Deus para conosco. É muito mais do que pensar que é um gesto, é um afeto de Deus para conosco. Não, o amor é o próprio Deus. Aqui no próprio capítulo 4 de 1 João, no versículo 8, diz assim, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E é um amor incondicional, é um amor pleno e perfeito. Então, onde faltou o afeto verdadeiro, o amor verdadeiro na sua criação, nas relações suas com as pessoas, você vai cobrir isso com o amor de Deus, porque Ele é perfeito. O nosso coração é o coração de perdoar, entender as limitações do outro ao exercer amor para conosco, perdoar os nossos momentos em que nós falhamos também, e falhamos muito em exercer amor com aqueles que nos são confiados, e falhamos, como eu disse desde o início, porque somos limitados, mas Deus, Ele cobre com amor toda a nossa falha, todo o nosso pecado, todas as nossas limitações são cobertas pelo amor de Deus. E isso nos renova, isso tira cada um que crê e recebe essa verdade do lugar da ansiedade, da depressão, porque você passa a confiar em Deus o seu futuro e você passa a entregar nas mãos de Deus o seu passado e viver aquilo que Deus tem para cada um. A palavra diz que basta cada um o seu próprio dia, basta cada um viver um dia de cada vez. E é isso que o Senhor nos chama nesse momento. E como que eu consigo fazer isso? Confiando no amor de Deus. O amor de Deus lança fora todo medo. Quanto mais confiamos no amor de Deus, mais nós conseguimos minimizar, diminuir e quase chegar, a termo qualquer ansiedade ou qualquer processo de depressão. Porque Ele, sim, nos ama de forma plena e perfeita. Precisamos usar fé, e uma fé que Ele mesmo nos dá. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo amor que o Senhor tem
manifesto em favor de cada um de nós, seus filhos, de toda a humanidade. Que cada pessoa que está comigo aqui nesse momento de palavra e oração sejam reveladas por Ti nesse amor. Experimente, Pai, de uma forma especial e sobrenatural do que significa ser amado pelo Senhor. Abra, Senhor, a compreensão, o entendimento. Abra, Senhor, o coração dessa pessoa com essa palavra, para que ela possa experimentar, Deus, na prática, na sua própria carne, Pai, o que é o amor do Senhor. Que cada um desses que estão comigo aqui tenha uma experiência sobrenatural com o Senhor, onde a revelação do Teu amor, da Tua graça, do Teu favor sejam, Pai, completos, Pai, com abundância, para que eles possam sair desse lugar de depressão, de ansiedade, restaurados, revigorados e testemunhando para a glória do Senhor. Amém? Um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.